Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Vocês pediram e ele voltou, Rafael Darós, e hoje ele vai falar de um assunto, gente, muito interessante, o Código Gênesis. Fiquem conosco até o final e vocês vão ter uma revelação da nossa real identidade. Boa noite, Rafa, seja muito bem-vindo. Você é da casa já, sempre com uma novidade maravilhosa, né? Boa noite, presente para nós. Uma honra poder estar aqui novamente. Obrigada. É muito bom fazer parte dessa história, desse podcast. Obrigada. E eu acompanhei desde o início, né? É verdade. Vi o teu empenho, a tua dedicação, né? A tua diligência sobre isso. E eu tenho certeza que vitória e honra Deus vai trazer sobre esse podcast. Amém. Que ele alcance vidas, né? Amém. Transforme vidas. Esse é o nosso objetivo. Sim. E você está aqui hoje contribuindo com isso, né? É isso aí, vamos lá. Eu não faço nada, né? Vocês é que fazem. Então, estamos Mas aqui. A intermediadora é importantíssimo nesse papel. Né? Nós só somos o canal, né? É o pai que faz, né? Então, vamos lá. Muito bem. Então, o Código Gênesis. Código Gênesis. Eu trabalhei, como eu falei para vocês, já compartilhei que a minha primeira formação foi em educação física. E eu trabalhei com muitas crianças, adolescentes. E naquela época eu não tinha esse entendimento, mas eu via essas crianças, esses adolescentes, sofrendo de algo assim terrível, que é buscar a sua verdadeira identidade. E hoje, no livro de Gênesis, a gente tem a resposta clara, né, e objetiva daquilo que nós somos, da nossa identidade. Então, dizem que quando a gente descobrir as 3 perguntas, a gente se torna completo, né? Que é da onde nós viemos, para onde a gente vai, quem nós somos. Então, hoje, esse Código do Gênesis vai responder quem nós somos. Então, é um diamante lapidado que Deus deixou lá, para que todo aquele que quiser ter acesso a essa informação, a essas verdades que ali estão. Então, conhecereis a verdade vos libertará. E ali fala claramente sobre a nossa identidade. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre a nossa identidade. E aí nós vamos descobrir que nós temos 5 identidades. Então a gente vai escorrer aí sobre essas 5 identidades. Perfeito. Então bora lá. Esse código, ele está lá em Gênesis 1:26, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui para vocês, é bem rápido, diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus o criou. Então aqui tem 3 códigos poderosíssimos a respeito da nossa identidade, que é, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos filhos dele. Então nós somos parecidos com Deus. Nós temos Deus e nós temos o mesmo poder que Deus tem. E é engraçado porque, interessante, né? Porque ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Nossa imagem, porque lá no início eles estavam em 2, que era o Pai e o Filho. Exatamente. Então Deus Pai, Jesus e obviamente o Espírito Santo estavam lá criando o homem. E aí é bem interessante porque, ou seja, a Trindade sempre existiu e sempre se relacionou entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso. E aí o intrigante, assim, o interessante da história é por que eles resolveram acrescentar a 4ª pessoa nesse relacionamento. Isso. E no final aqui diz assim, ó, e viu Deus que era muito bom. Porque na criação de Deus, tudo ele falou que ele criou os céus e a terra e foi bom. Ele criou os animais e foi bom. Né? Ele separou as águas, tudo ele fala que foi bom. Só que quando chega, né, aqui em Gênesis 1:26, e aí ele lá no final, lá no 31, ele diz assim, ó, e viu Deus tudo quanto fizera, ou seja, nessa parte específica, a criação do homem, e eis que era muito bom. Então tem essa diferença que quando ele criou o homem, ele falou que ficou muito bom. E as criaturas de Deus, que são os animais, né, as árvores, né, toda a natureza, ele falou que foi bom. Mas quando chegou no homem, ele falou que ficou muito bom. E aí aqui ele dá um maior código para a nossa vida, que é o quê? Domine ele sobre
Tem uma versão mais antiga que diz assim, ó, sobre todas as coisas que existem na Terra. Porque aqui ele fala sobre os animais terrestres, sobre os animais aquáticos e sobre as aves do céu. Ou seja, dominar nas 3 esferas existentes na Terra hoje. Então ele deu esse poder de domínio para o homem. E o que significa esse domínio? Significa governo. Significa nós termos atitudes de governar e reinar sobre todas as coisas. E aí você vai lá para o Novo Testamento, Deus fala muito mais sobre reino do que qualquer outro assunto. Então ele fala de finanças, fala sobre reino. Então Deus deu o código aqui em Gênesis, que era para nós dominarmos, governarmos, reinarmos. E aí depois ele fala do reino que ele tem preparado para nós. Então ele fala que nós somos a imagem e semelhança dele, que ele nos fez para dominar sobre todas as coisas aqui nessa terra. E aí tem um código também aqui que é poderoso, que é dominar sobre as coisas. E aí muitas vezes o homem deixa-se dominar pelas coisas materiais, e ele quer dominar sobre o outro homem, mas não tem essa ordem aqui. Exatamente. A ordem é para dominar sobre a criação de Deus, sobre os animais e todas as esferas. Não sobre as pessoas. Não sobre as pessoas. Então a nossa identidade é imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado para dominar e governar e reinar sobre todas as coisas. E aqui, para quem tem dificuldade em encontrar-se na identidade de gênero, ele deixa bem claro: Deus criou homem e mulher. Né? Porque hoje a gente vê muitos adolescentes, né? Muitas pessoas perdidas na sua identidade, né? E aqui ele deixa claro que Deus criou homem e mulher. Então, ele resolve, né, muitos problemas que as pessoas têm sofrido a respeito de quem elas são. E, em cima disso, a gente consegue subdividir que nós temos 5 identidades. E eu quero compartilhar com vocês que essas 5 identidades, a primeira é a mais importante, então eu vou deixá-la para o final. Uau. E aí nós temos a 2, a 3 e a 4, que elas não servem para nós. Elas servem para algumas coisas que eu vou compartilhar. E a última eu tenho que odiar, eu tenho que riscar da minha agendinha. Então, 5 identidades. Né? A primeira eu vou pular, não vou falar, que é a mais importante. Vou deixar por último, que essa realmente a verdadeira. Né? Que quem prestou atenção já entendeu qual que é. Exatamente. A 2, a 3, a 4 e a 5, elas não, elas servem para alguns crescimentos na nossa vida, mas elas não são a identidade verdadeira. Real. E a última é a que eu tenho que riscar da minha agenda, eu tenho que odiá-la, para que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida. Então, começando da segunda, depois eu volto na primeira, a identidade sobre essas 5 identidades, a segunda diz assim, ó, quem os meus pais acham que eu sou. Então, muitas vezes, pessoas estão presas aos pais, estão presas naquilo que os pais falaram que elas foram. Por quê? Porque a gente tem os P-programadores na nossa vida, acho que eu já compartilhei isso aqui com vocês. Os professores, os pais, os pastores, os padres. E esses P-programadores são os que formam o nosso caráter. Por quê? Porque a gente, como criança, é uma esponja e absorve tudo aquilo que a gente está exposto ali para que nos ensinam. E os pais têm a maior responsabilidade nisso, porque a gente está a maior parte da nossa vida com os nossos pais. E 80% daquilo que nós somos é aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, na formação do nosso caráter. E veio muitas coisas boas, como os princípios, valores, a educação que eles nos deram, mas automaticamente vem também os bloqueios dos nossos pais. E ali vem vários bloqueios, né? Bloqueio de escassez, bloqueios de autoimagem, bloqueios de identidade. Então, esses bloqueios, eles passam do nosso pai automaticamente para nós. E se a gente não entender, né, quem a gente realmente é, a gente vai ficar preso naquilo que os nossos pais falaram que a gente são. Eles não falaram por mal, mas é uma cadeia de maldição que vem, né, de geração em geração, vem essa cadeia com esses bloqueios, com esses problemas que vão passando de geração em geração. Então, o que eu faço para poder resolver isso? Eu não sou quem os meus pais falam que eu sou. Por mais que eu tenha que honrar, respeitar e adquirir e pegar aquilo que foi bom, sim, com certeza, mas tem muitas coisas que eu tenho que... O primeiro processo é rejeitar sobre a minha vida. Então, por exemplo, eu não tive uma educação financeira, como eu já compartilhei com vocês, e automaticamente tive muito problema de escassez na minha vida. Então, eu tive que, primeira coisa, identificar
e depois ressignificar. E aí, uma das formas de eu ressignificar foi fazendo isso, foi lendo a palavra e falando aquilo que Deus fala que eu sou. E aí, o terceiro é quem o meu país me olha que eu sou. Então, a segunda identidade é como meus pais me veem, que não é o real. E o terceiro é como o meu país, como a cultura do país que eu estou inserido, ele me vê. E aqui a gente consegue subdividir em duas categorias. Ou o meu país me vê como um pagador de imposto, ou ele me vê como um soldado. Se você for pegar, agora nós estamos vivendo nesse momento a guerra de Israel, a gente consegue enxergar, por exemplo, no Oriente, como que várias culturas elas são formadas, elas formam as crianças e as pessoas para serem soldados, para lutarem pela causa do país. Então a cultura do país acaba me moldando também, só que eu não sou a cultura do meu país. Eu estou na cultura do meu país, estou vivendo aquela cultura, só que eu tenho que tratar o meu país como um bairro. Por quê? Porque o mundo ele é enorme. Existem várias bolhas e se eu ficar preso só numa bolha da cultura, eu não vou cumprir a minha identidade ao máximo. Eu não vou conseguir desfrutar e transbordar daquilo que Deus tem para mim. Então, o meu país, ele vai falar que, pela cultura que eu estou inserido, que eu sou algumas coisas. Mas, na verdade, eu não sou. Né? E o quarto é a forma que eu me vejo. E aí você pode dizer assim, não, mas Rafael, essa é a correta. Aí eu tenho que me identificar e tenho que me enxergar como eu sou. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar como realmente a gente é. Por quê? Justamente por causa dos bloqueios, da cultura que eu estou inserido. E aí a gente pode ir, como eu me enxergo, para os dois extremos. Ou eu posso ser um carrasco de mim mesmo e me enxergar que eu sou ruim, que eu não sou bom, que eu não presto para nada ou que eu não tenho capacidade. Ou eu posso ir para o outro extremo e achar que eu sou melhor que o outro. Né? Então, tem os dois extremos de como eu me enxergo. Então, essa quarta identidade, que é a forma como eu me vejo, ela também não é saudável. Mas ela me mostra que eu também posso resolver. Eu posso equalizar como eu me vejo e como Deus me vê. E aí não dá mais para esconder, né? A primeira, que é a mais importante, que é quem Deus fala que eu sou. Então, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou governante. Deus me fez para me colocar como cabeça e não por cauda. E essa é a mais fácil de todas. Por quê? Porque ela é a verdadeira e eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que aceitar. Então, olha só. Primeira, quem Deus fala que eu sou. Segundo, quem meus pais falam que eu sou. Terceiro, como meu país me olha. Quarto, a forma que eu me vejo. Então, quem meus pais falam que eu sou, eu tenho que identificar e ressignificar se não vem de acordo com aquilo que Deus fala que eu sou. E que a forma que a gente se vê tem muito a ver com essas outras coisas também, né? Porque elas influenciam a nossa formação. Como meu país me vê, eu tenho que entender que cultura que eu estou inserido, porque talvez, pela nossa cultura, aquilo que eu faço aqui está certo, mas lá no outro país é errado. Então, cada cultura forma pessoas diferentes. Só que qual é a verdade? Então eu tenho que buscar na verdade, que eu só vou encontrar na primeira, né, que é quem Deus fala que eu sou, e tudo aquilo que a Bíblia fala que eu sou. Então ali é a nossa verdadeira identidade. Então, por exemplo, eu estou inserido aqui no Brasil e nós temos a cultura brasileira de dar o jeitinho. Né? Então, a pessoa fura uma fila ou paga uma propina aqui e tal. Na verdade, isso é falta de caráter. Né? Eu estou fazendo algo de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou eu estou mentindo, eu não estou tratando o outro como eu gostaria de ser tratado, que a Bíblia nos ensina tudo isso. Então, quando eu estou inserido nessa cultura, eu acabo sendo essa pessoa que parece que está tudo certo. Mas se você for para outro país e você tentar dar o seu jeitinho, não vai conseguir. Não é porque é comum que é certo. Que é certo. Não é porque muitas pessoas fazem, ou a maioria das pessoas fazem, que é correto. Isso. Então, por exemplo, a gente vai lá para a cultura da Índia, né? Então, eles idolatram a vaca como um deus. E Deus falou o quê? Que nós temos que dominar e governar sobre todas as coisas. Mas lá na Índia, a vaca domina sobre eles. Então, essa cultura... Aliás, tudo aquilo que eu não domino está me dominando. Está me dominando, né? Então, essa cultura faz com que eles deixam ser dominados pela criação de Deus, pelas criaturas de Deus. Então, essa cultura, quem o país fala que eles são, não é real, não é verdadeira. E a última, né? Só que nessa forma que eu me vejo, então eu já falei que eu tenho que equalizar como
Deus me vê e como eu me vejo. Eu tenho que tentar equalizar essas duas coisas. E aí, diz assim, mas é muito difícil, porque agora se fala muito de autoconhecimento, de todo esse acesso à informação, só que cada estágio desse, a gente consegue ir sendo curado e achando essa identidade normalmente, né, organicamente. Não preciso me esforçar, porque já está pronto quem eu sou. Eu tenho que aceitar, eu tenho que ressignificar. E aqui, na forma que eu me vejo, pequenos resultados, eles vão curando. Então, quando eu consigo ser um pai melhor, ser um esposo melhor, transbordar na minha empresa, prosperar financeiramente, esses micros resultados, eles vão curando aquela identidade que era errada que a gente tinha. Né? Então, como eu falei, eu tinha problema de escassez. Eu não conseguia desfrutar da vida, vivia preocupado com o dinheiro. Então, quando eu consigo ter esses micros resultados, eu automaticamente vou curando essa escassez. E assim como, né, estou dando esse exemplo, em todas as outras áreas da nossa vida. Então, como que eu consigo me enxergar melhor? É um processo, a gente já vai ver abaixo. Eu não consigo fazer isso de uma vez, acabar de pronto. Né? Instalar um drive, ainda não, né? Do jeito que anda a informação, querendo implantar chip na nossa cabeça. Tá bem cedo, pode ser que isso aconteça. Tá bem próximo, né, disso acontecer. Né? E a última, que eu falei dessas 5 identidades, que eu falei que a gente tem que rejeitar, né? Mas rejeitar veementemente é como as pessoas me veem. Enquanto eu não matar a necessidade de aprovação, eu não vou prosperar na vida. Enquanto eu ficar preocupado com o que o outro vai pensar de mim, eu nunca vou conseguir prosperar em nenhuma área da minha vida. Porque as minhas atitudes não vão ser focadas naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus pensa sobre mim. Vai ser focado no que o outro está pensando sobre mim. E essa é a pior de todas. Então eu tenho que rejeitar que essas, enquanto eu não conseguir, né, isso fique claro para todo mundo, enquanto não conseguir matar a necessidade de aprovação, de querer agradar a outra pessoa, independente de quem seja, eu tenho que sim agradar minha esposa, agradar meus filhos, no dia a dia de forma educada e cortês. Mas as minhas atitudes, se for só pensando em agradar outra pessoa, eu estou no caminho errado. A minha identidade está totalmente desvirtuada. Distorcida. Né? Então eu tenho que... E até porque, né, Rafa, o que o outro pensa a respeito de você tem muito mais a ver com o outro do que com você. Porque o que ele conhece de ti? Ele conhece teu passado? Não. Ele conhece teu presente, teu futuro? Ele conhece a tua história, a tua infância? Então ele conhece o que é de ti? A gente vai falar um pouquinho sobre Jó mais à frente aqui, e sobre essa identidade que ele tinha em Deus e como que os amigos deles enxergavam ele. Ah, legal. Então a gente vai compartilhar aqui com vocês também essa história de Jó, que é um exemplo bíblico do cara que tinha identidade firmada em Deus, é o Jó. Meu Deus, olha... E é interessante isso, porque hoje em dia tá muito na moda a questão do propósito, né? Todo mundo quer saber, qual é o meu propósito e tal, e cursos que vendem para descobrir o propósito. E o propósito, ele tem tudo a ver com a nossa identidade, né? Quando você tem a identidade clarificada, ele te abraça, né? Sim. Então é uma coisa que vem com a identidade. Então você vê que o nosso problema, na verdade, todo tá na identidade. Na identidade. Pronto. Então por isso esse código Gênesis, quando eu entender essa identidade, que está lá em Gênesis 1:26, né? Tem um mentor meu que fala que enquanto eu não ler esse Gênesis 1:26 até sangrar e até entrar por osmose na minha vida, não tá bom. Por quê? Porque aqui está toda a chave para mim poder conseguir ter uma vida plena em todas as áreas da minha vida. E ter relacionamentos saudáveis, e ter uma prosperidade em todas as áreas. Eu só vou conseguir alcançar quando eu conseguir resolver essa identidade, clarificar minha identidade, como você falou. E essa quinta aqui, que como as pessoas me veem, eu tenho que rejeitar e ignorar. Rejeitar e ignorar. E quando a gente faz isso, a gente talvez vai perder algum amigo, a gente vai dizer, aquele lá é orgulhoso, aquele lá é altivo, é soberbo. Não, na verdade eu estou firmado na minha identidade, eu estou cumprindo e muitas vezes eu não estou preocupado em agradar pessoas, e sim agradar a Deus. Então, quando eu fizer isso, automaticamente a gente vai gerar conflito nos nossos relacionamentos, porque essas pessoas vão se sentir incomodadas. Porque talvez elas não consigam enxergar isso e elas querem
que você tenha uma atitude igual a dela. Só que quando a gente clarifica a nossa identidade, a gente tem que fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Ensinar e transbordar para essas pessoas que existe uma verdadeira identidade e que todas as outras, o final delas não é legal. Exato. Muitas pessoas que não têm identidade firmada acabam indo ao extremo do suicídio, acabam tratando mal as pessoas, não tendo relacionamento no trabalho, em casa, na família, com os filhos, né? Pessoas, imagina, o pai, a mãe e os filhos, tudo que é identidade ferida. Olha só como é que vai ser o convívio dessa casa. Então, quando eu consigo firmar essa minha identidade em Deus, né, que é a primeira mais importante, quem Deus fala que eu sou, automaticamente o meu ambiente vai melhorando em todas as áreas. Vai melhorando ao redor. Tremendo isso ver, né? Igual eu comecei, né, aqui falando que a Trindade sempre se relacionou entre eles e resolveu colocar um quarto elemento. E para quê? Para o relacionamento, né? Isso. Para nos relacionarmos primeiro com eles, primeiro com Deus. E depois com as pessoas. Deus, né? É um Deus então, quer de relacionamento. Dizer, uma perna nossa é o relacionamento e a outra é o trabalho. E esse trabalho sempre tem a ver com o outro, em servir o outro. E aquilo transborda, retorna para mim, com certeza, né? Mas tem a ver com o servir. Então você vê que poderoso que é isso, né? Sim, então se a gente não tem relacionamentos saudáveis, acabou o propósito, não está cumprindo o propósito, não pode ter plenitude, felicidade nisso. Sim, e se você for ver, na palavra, todas as pessoas que Jesus chamou, ele chamou para ter um relacionamento. Ele chamou para ter um relacionamento. E ele falava para os seus discípulos que fizessem o mesmo. Exato. Né, que tivesse relacionamento e que transbordasse aquilo que ele estavam aprendendo com o mestre para as outras pessoas. Né? Curar as outras pessoas. O que é curar as outras pessoas? É amar a pessoa a tal ponto de você levar a cura, a salvação, né? Essa palavra de consolo, de conforto e de salvação para todas as pessoas. E agora, no momento que a gente vive hoje, a gente consegue entender sim a salvação, consegue entender toda essa palavra que Jesus tem de relacionamento, de transbordo na vida das pessoas, só que a gente consegue cada dia mais enxergar melhor o reino. Então não é uma religião. Exato. Não é um local com regras, onde aquele local vai dizer como que eu tenho que cumprir minha identidade. Não, a minha identidade verdadeira eu vou achar em Deus. E quando eu entendo isso, eu sou chamado para reinar. Existe um versículo lá em Eclesiastes que diz assim, que os fariseus da época, eles ficavam na porta do templo, né, e só ensinavam a salvação para as pessoas. E aí a Bíblia fala que fariseus hipócritas não entram no reino e nem deixam as pessoas entrarem. Então não desfrutam do reino. E para mim desfrutar do reino, eu tenho que ter minha identidade firmada de filho. Porque daí sim eu vou ganhar a coroa. Então e Deus fala na palavra que nós vamos reinar juntamente com Ele. Com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Então é um reino. Não é uma religião, não é só se contentar com a salvação. E essa parte do código Gênesis, de eu aprender a governar, a reinar e a dominar sobre todas as coisas, já é um treinamento para isso. Verdade. Nós estamos aqui já cumprindo aquilo que Deus nos prometeu. E como eu no sentido do tipo assim, eu tô salvo, não preciso fazer mais nada. Tem pessoas que falam, o mundo jaz no maligno e né, vamos entregar os bens. Ficam numa bolha e não querem mais, tô salvo, deu. Não se contente só com a salvação. Não, é o que eu falei, uma perna é o relacionamento, a outra é o trabalho, né? Isso. E nós vemos para esse trabalho, para trabalhar até o último dia da nossa vida. Isso, e daí tem pessoas que, aonde Deus quer que a gente esteja inserindo, que é no mundo, essas pessoas dizem, não, o mundo jaz no maligno, então... Não, mas a gente está aqui ainda porque nós temos sal algo para cumprir. da terra e a luz do mundo, né? Exatamente. E como eu compartilhei com vocês, se existe uma pessoa que tem identidade firmada, é Jó. Eu vou confessar para ti, Daisy, que quando eu li a primeira vez o livro de Jó, eu odiei. Eu falei para minha esposa, para Gisele, eu disse, amor, que coisa horrível, dá até uma depressão de ler isso aqui. É só desgraça na vida do cara. Mas porque eu não tinha maturidade suficiente ainda para entender as pérolas que tem no livro de Jó. Então eu achava, meu Deus, o cara só se lasca. Perdeu tudo, os amigos amaldiçoaram, até a mulher dele disse assim, amaldiçoa teu Deus e morre. O cara doente, perdeu o filho, perdeu dinheiro. E eu disse assim, meu Deus, dá até uma depressão da gente ler esse livro, amor. E aí, depois eu fui ler pela segunda vez, eu já achei legal, já tem umas coisas aqui que eu já entendi. Jó, ele conhecia Deus
de ouvir falar, mas agora ele tem a intimidade com ele, Deus. foi aumentada por tudo aquilo que ele passou, pelo deserto, pelas provações, né, pelas situações que ele passou. Ele diz que agora ele tem intimidade com Deus. Uau. Aí eu já consegui entender melhor. E voltei novamente para ler o livro de Jó, depois que eu tive entendimento sobre Gênesis aqui, e que Jó era uma pessoa que tinha essa identidade firmada em Cristo. E aí eu fui ler de novo e eu fiquei impactado. Por quê? Eu vou pegar um capítulo aqui para dar um exemplo, né? Então, Jó, no capítulo 8, tem um amigo dele chamado Bildade, né? Esse amigo, ele chega e começa a confrontar Jó, né? E ele fala muitas verdades sobre quem Deus é. Ele fala algumas verdades sobre quem Deus é. Só que ele quer que Jó force uma confissão daquilo que ele fez de errado. Então, É o arrependimento. Ele está dizendo assim, Jó, olha, vou ler um pedacinho aqui para que a gente possa entender. Diz assim, ó. Então Bildade, que é esse amigo dele, né, de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? As suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torça a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Então, ou seja, tipo, Deus, ele ele não faz nada errado, não faz perfeito, nada errado. né? Se tu tá passando por isso aí, alguma coisa de errado tu fez, meu amigo. Né? Aí ele fala assim, ó, quando os seus filhos pecaram contra Deus? Porque se os filhos morreram é porque eles tinham feito alguma coisa de errado. E eles começam a julgar por aquilo que eles estão enxergando em Jó, não pelo coração de Jó. Então eles começam a dizer, ei cara, fala a verdade, tu fica aí falando de Deus e tal, mas alguma coisa de errado tu fizesse, porque Deus é justo e tal. Realmente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é justo, só que eles estão tendo uma teologia e julgando Jó pelo que eles enxergam, não pelo coração de Jó. E aí continua dizendo assim, ó, se porém você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, né, ele se levantará agora mesmo a seu favor. Gente, quem conhece o livro de Jó sabe que no primeiro capítulo, Satanás chega diante de Deus e diz assim, aí Deus fala para ele, né, visse meu servo Jó, ele é um homem íntegro, ele é puro e ele me ama. Deus falou quem Jó era. Essa é a verdadeira identidade dele. E o que o amigo está falando aqui para ele? Olha o que o amigo falou. Se você, porém, procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ou seja, o Bildade, o amigo dele, está dizendo assim, cara, tu não és íntegro, tu não és puro. Fala a verdade, que Deus vai parar de te castigar. Só que Deus lá no início já tinha falado que ele era íntegro e puro. E Jó ficou firme até o final. A mulher dele, como eu falei, ele estava lá se coçando com o caco de telha, e a mulher dele disse assim, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Só que a identidade dele estava firmado em quem ele era em Deus. E ele não deu bola para a mulher, não deu bola para os amigos que vinham aqui e confrontavam ele, julgavam ele, pior de tudo. Ficavam julgando que o filho tinha pecado, que ele não era íntegro, que ele não era puro, que ele estava fazendo alguma coisa de errado. E aí esse amigo dele constrange Jó e ele acusa de ser um homem reto e íntegro. Só que a primeira coisa que Deus falou sobre Jó é que ele era íntegro e reto. Então ele estava firmado em Deus. E depois a gente vai saber no final da história de Jó que Deus restituiu tudo, né, em dobro, né, porque Jó ele foi provado e ele se manteve fiel e firme a Deus. Então é uma pessoa que tinha identidade firmada. Porque se ele não fosse, ele ia dizer, realmente eu acho que eu não sou puro não. Eu acho que eu não sou íntegro, acho que meus filhos pecaram. Só que em nenhum momento ele fez isso. Né, os amigos até falavam algumas verdades sobre Deus. Realmente a teologia deles estava certa. Só que o julgamento deles estava errado. E por isso que a gente tem que rejeitar aquela identidade singular de quem as pessoas falam que eu sou. Isso não importa para mim. E em cima disso, a gente consegue ter outro código aqui no livro de Gênesis, que é o princípio da ordem. Por quê? Lá no início de Gênesis, quando Deus estava criando ali, que a gente chegou no finalzinho da criação dele, quando ele criou o homem e falou que o homem era a imagem e semelhança, Deus ele criou o mundo em 7 dias. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele podia ter feito num estalar de dedos e ter criado tudo. Por que ele fazia um dia, esperava outro dia, fazia outro? Porque ele queria nos dar outro código poderoso sobre a criação e sobre a identidade, que é o princípio da ordem. O princípio da ordem é que tudo tem um processo para acontecer. Então, quando eu falo todas essas coisas aqui, tem pessoas que dizem assim para mim, mas é muito difícil entender tudo isso, é muito difícil eu encontrar a minha identidade, mas eu não vai acontecer pronto. Imaginem numa sala toda branca, uma maçã voando no meio do nada. Tem sentido?
ela não está presa no nada, ela não tem sentido. Você olha aquilo e você sabe que aquela maçã veio de algum lugar. Então não tem sentido uma maçã, né, num espaço branco voando parada. Então ela tem que ter vindo de algum lugar, ela tem um princípio da ordem. Agora, se você imaginar uma terra fértil, primeiro precisa ter uma terra fértil, depois vai ter uma raiz, depois vai ter um broto, depois vai desenvolver um caule, depois vai ter os galhos, e nesse galho vai ter a flor, e a flor vai ter o fruto. Então o princípio da ordem é o quê? Não tem como eu conseguir uma maçã pronta, acabada, do nada, surgir. Já viu uma criança, um adulto aparecer do nada grande falando e andando? Não, existe o princípio da ordem. Ele nasceu, caiu 1000 vezes até aprender a andar, falou 1000 vezes errado, até mais, né? Até conseguir conversar e ter um diálogo direito. Então, esse princípio da ordem, ele está lá em Gênesis também e faz parte da nossa criação. Então, quando eu olho todos esses passos aqui, e por isso que eu tenho que comemorar o micro-resultado, porque existe esse princípio. Eu preciso passar por isso. Ter um processo, né? Ter um processo. E eu gosto muito de um acróstico, né? De vários, né? Mas esse daqui, eu acho que até eu já compartilhei por cima com vocês, mas hoje eu quero deixar ele bem explicado. Depois a gente pode até colocar aí na tela para o pessoal ver. Esse acróstico, ele se chama PPP, que faz parte desse princípio da ordem e desse código Gênesis sobre a nossa identidade. Então, para mim poder chegar na minha identidade firmada em Cristo, existe um processo. Não vai acontecer do dia para a noite. A gente precisa passar por ressignificações, precisa estudar, precisa ler, se expor, orar, né, entender o que Deus quer para nós como propósito. Existe um propósito. Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Então, isso leva um tempo. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, desistem já na primeira hora, porque é muito difícil chegar lá. Só que, como ser humano, e cada dia mais, né, com as facilidades que a gente tem da vida, a gente está se tornando imediatista. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que existe uma cultura chamada cultura marxista, que eles fizeram um planejamento de 100 anos para que essa cultura fosse implantada, fosse instalada. E nós não queremos trabalhar 1 ano para mudar a nossa identidade. Nós não temos paciência para nos firmar a identidade em Deus durante 1 ano que seja. E aí eles fazem um projeto de 100 anos e eles cumprem etapa a etapa até ser implantado esse marxismo cultural nas televisões, na escola, na mídia, na cultura. Nas culturas, nas famílias e até chegar na nossa casa. Então foi feito um planejamento e eles tiveram paciência para isso. E quando Deus nos apresenta esse princípio da ordem, nos apresenta a nossa verdadeira identidade, eu tenho que me expor à palavra, eu tenho que ressignificar, eu tenho que viver, eu tenho que transbordar, desfrutar, e explicar para as pessoas, ensinar aquilo que eu estou aprendendo, porque ali eu vou conseguir desenvolvendo essa minha identidade verdadeira. E esse PPP, esse acróstico, ele diz o seguinte, que nós temos o projeto, o progresso e a prosperidade vai chegar. Ou seja, se eu projetar, né, que eu quero descobrir a minha verdadeira identidade, se eu tiver no progresso, que depois tem alguns pontos aqui no progresso, eu vou chegar na prosperidade da minha identidade, eu vou reconhecer quem realmente eu sou. Que lembram que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescer constantemente em todas as áreas. E isso também faz parte da nossa identidade. E nesse progresso, então, PPP, né, progresso, que eu falo que é a piada, né, é a semente que ninguém vê, todo mundo dá risada, e o que é? Agora virou pastor, virou coach, quer ensinar. Não, eu quero transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Né? Eu sou a imagem e semelhança dele, eu não sou coach, eu não sou pastor, né? Eu estou empresário, empreendedor, se é para dizer uma função, essa é a minha função, mas muitas pessoas já acontece o quê? Igual o amigo de Jó, já chego julgando e criticando. O que é agora? Virou, né, a rainha do podcast? O que é agora? Então as pessoas já chegam, né? Então muitas vezes quando a gente está no projeto, as pessoas vêm e tentam fazer igual o amigo de Jó fez. Tentam ir lá dizer que você não é nada, que você não vai conseguir. O que é agora? Ficou louco? Quer ficar rico? Não sei o quê? Quer prosperar? E rapaz, tua família é pobre. Isso não adianta de nada. Então as pessoas vêm com tudo. E por quê? Porque a gente ainda não mostra resultados. A gente está no projeto, né? Que eu falo que é a semente e a piada. Que é a piada que ninguém vê. Só que tem o progresso. E no progresso é onde nós vamos ficar a maior parte do tempo e nas áreas da nossa vida. Por quê? Porque o progresso é aquilo que eu estou vivendo dia a dia
e eu estou crescendo em todas as áreas. E dentro do progresso tem outro acróstico, que é o PDT, que não é o partido político. Né? Mas glória a Deus, que não é o partido político. Que é o produzir, desfrutar e transbordar. Então, olha só, eu tenho um projeto, vou dar o exemplo que nós estamos conversando aqui hoje. Tenho um projeto de, eu quero, né, fortalecer a minha identidade em Cristo. Então, eu tenho um projeto, eu quero isso. Então, eu vou ter as atitudes para poder chegar lá. Como que eu vou fazer? Eu vou ler a palavra, eu vou entender quem Deus diz que eu sou, eu vou orar, né? Eu vou buscar essa verdadeira identidade, eu vou ressignificar aquilo que eu for entendendo que não está errado, eu vou ter que ativar a ira para rejeitar algumas coisas, pessoas, situações da minha vida. Então, isso é o progresso. E aí, dentro desse progresso, eu vou produzir, eu vou desfrutar e eu vou transbordar. Por quê? Porque parece que muitas pessoas, quando estão passando por algum problema, por algum projeto, parece que é sempre um peso, é sempre um estresse. Só que quando eu estou buscando algo para me melhorar, isso não pode ser peso, tem que ser natural, tem que ser normal. Né? É igual eu chegar para aquela árvore que deu a maçã e dizer assim, ficar fazendo força, dá a maçã, dá o fruto. A árvore não faz força para dar maçã. Vai mudar alguma coisa? Não vai. A árvore vai dar a maçã e ela vai acontecer no tempo dela. Então eu tenho que desfrutar desse caminho. Né? Eu tenho que contemplar as coisas que Deus deu. Aqui entra o contentamento, entra a paciência, a fé, a perseverança, a gratidão. Então parece que essas coisas hoje em dia se acabou. As pessoas querem tudo pronto e acabado, né? Por causa das facilidades do nosso dia a dia. A nossa mente se acostuma com a rapidez e com a facilidade. Mas nem tudo na vida vai ser assim. E quando eu estiver nesse progresso, eu já vou transbordando, ou seja, eu vou ensinando aquilo que eu aprendi, que foi o mandamento de Jesus. Sim, exato. Vá e faça discípulos. Ele não disse assim, vá, fique perfeito, quando tu tiver 100%, tu vai fazer discípulo, tu vai ensinar a palavra. A gente acha que a gente tem que estar pronto, né, para ir. Nunca vai estar. E a gente só precisa estar disponível, né? E tem um amigo meu que fala que se Jesus estiver pronto, Jeová vai te levar. Porque é verdade. Se estiver pronto, tá pronto, né? É verdade. Então, enquanto a gente está no progresso, a gente produz. Ou seja, a gente nunca está pronto. Né? A gente produz, a gente faz tudo isso que a gente compartilhou, eu desfruto e eu transbordo. Eu cheguei lá, eu já tenho 100% da minha identidade firmada? Não, ainda tem algumas tretas para resolver. Só que eu já estou ensinando aquilo que eu consegui resolver. E quando eu ensino, o favor de Deus vem sobre a minha vida, porque eu estou cumprindo o mandamento. Então, esse transbordo, o transbordo é o ensinar, né? É você ter compaixão, amor pelo próximo. Então, é o servir. Né? É o servir. Quando eu faço isso, né, automaticamente o último vem, que é a prosperidade. Então, eu preciso passar por todos esses processos, por essas etapas, para me conseguir crescer em alguma área. Seja na identidade, seja no casamento, seja nas finanças, na criação de filhos. Imagina, eu lembro, já compartilhei aqui com vocês também, quanto tempo a gente investiu, na verdade, né? Com a educação dos nossos filhos. Sentava, corrigia, explicava, ensinava, orava. A Gisele fez uma cura de coração com o Vicenzo, de uma situação que aconteceu na escola, aos 5 anos de idade. Ele chorou, abriu o coração e ela ficou lá mais de 1 hora, ouvindo ele, ressignificando, firmando a identidade dele, que aquilo que o amiguinho falou que ele era, ele não era, que Deus abriu a Bíblia, mostrou para ele, mostrou quem Deus fala que ele é, quem o papai e a mamãe vejam que ele é. E hoje são crianças que têm identidade firmada. Eles sabem quem eles são, eles desfrutam, eles transbordam na vida dos amiguinhos. Né? O Vicenzo e a Sofia têm 11 anos agora e 9 anos. Eles são líder de um QGR, que é o quartel-general do Reino Kids, que é um encontro onde eles estão ensinando a palavra para os amiguinhos. Ai, que lindo. E sempre a gente tinha a supervisão de um adulto, aí faz algum tempo atrás, acho que no metade desse ano, eu sentei lá para supervisionar, tá junto com eles. A Sofia ficou me olhando e disse assim, tá pai, tu não vai embora? Tipo, a gente precisa começar. Eles não querem mais que o adulto tá lá, eles preparam a palavra, levam um versículo, levam o desenho para pintar, né? Fazem pergunta para os amigos sobre o tema, e eles estão transbordando com 11 e com 9 anos, e já fazem isso já há uns 2 anos atrás. Uau. E agora, nesse ano, eles disseram assim, ei, tipo, vai que aqui nós falamos a mesma linguagem. Começaram com 7 e 9. Isso, mas por quê? Porque a gente teve, né, a paciência de passar por esse processo e educá-los, e eles conseguiram chegar, que é o quê? Princípio da ordem. A gente plantou a semente, né? E se eu fosse desistir dizendo assim, meus filhos não tem mais jeito mesmo,
Então, como que eles iam estar hoje? Então, a gente investiu tempo, gastou e chegou nisso. E em tudo na minha vida, eu vou aplicar Gênesis 1:26. Eu vou governar, eu vou reinar, eu vou dominar, eu vou ter a minha identidade firmada. Das 5, só a primeira importa, quem Deus fala que eu sou. E a última eu tenho que rejeitar quem as pessoas falam que eu sou. E aí vem o princípio da ordem, que nada acontece pronto. Tudo tem um processo. Então, esse princípio da ordem fala que não tem como uma maçã aparecer do nada. Ela tem um processo lento, demorado, tem um tempo para chegar. E depois eu vou conseguir resumir todos os processos da minha vida nesse PPP e nesse PDT, né? Que é o PPP, é o projeto, que é a semente, e se a semente for plantada em terra boa, ela vai prosperar. E aí tem o progresso e a prosperidade. E quando eu estou no progresso, eu tenho que produzir, desfrutar e transbordar. Quando eu consigo fazer isso, existe uma coisa que é o favor de Deus. E o favor de Deus, ele vem sobre a minha vida. Então, talvez, quando eu entender o processo e tiver paciência para poder ressignificar essas coisas, o favor de Deus vai vir e pode acontecer mais rápido. Né? Porque tudo vai acontecer no tempo que precisa. Que esse é o princípio da ordem. Mas o favor de Deus, ele não vai pular a etapa, mas ele vai acelerar alguns processos da minha vida se eu tiver esse entendimento aqui. Então, essa identidade firmada em Cristo, né? Lê Gênesis 1:26 1000 vezes bem devagar que vai entender. Gostei da dica. Lê Gênesis 1:26 bem devagar. E vai entender. E se quiser um exemplo... 1 milhão de vezes. E se quiser um exemplo de identidade firmada, vai ler o livro de Jó. De Jó. Que o mundo inteiro amaldiçoou ele e ele ficou firme na identidade de quem ele era em Deus. Que tremendo, né? Que tremendo, Rafa. Rafa, surreal. Uma visão assim, olha, que talvez a gente já tenha lido isso várias vezes e não tenha visto com essa perspectiva, né? Sim, é como eu falei pra ti. Fui ler o livro de Jó uma vez, odiei, achei horrível. Exato. No segundo eu fui ler, já tem umas coisas legais. E depois, né, que depende muito, que tremendo, né? Depende muito da nossa maturidade, do momento que a gente está vivendo. Por isso que a gente tem que estar constantemente lendo e meditando na palavra. Porque sempre, não tem, a vida inteira, ela é viva e eficaz, sempre vai saltar algo aos nossos olhos que a gente pode... É verdade. Glória a Deus por isso. Que bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Foi tremendo. Venha mais vezes. Até tu estava falando aí, eu pensei, os meninos podiam vir, né? Gravar um podcast. Sim. Contar a experiência deles lá com o QG, com as crianças. Ouvir a Sophie, pensa. Eles têm os contar essa experiência, como eles fazem, inspirar outras crianças, né? Eu vou deixar ela contar, mas para dar um spoiler aqui. A gente tinha um desses encontros que eles estavam conversando sobre se eles já ouviram a voz de Deus. E aí a Sofia falou, eu nunca ouvi a voz de Deus. Né? Então, mas vamos orar, vamos ouvir um louvor e vamos pedir para Deus para que Ele fale com vocês. E a Sofia, quando começou o QGR, ela escreveu várias cartinhas, convites, à mão, uma por uma, desenhada, e colocou na porta dos amiguinhos do prédio. A gente mora num prédio convidando que tem os vizinhos. A gente mora num prédio bem grande que tem 2 torres. E aí ela foi de porta em porta na casa que ela sabia que tinha criança, convidando para ir no salão de festa do prédio, para poder ir lá no QGR aprender da palavra. E aí ela botou o versículo, desenhou tudo à mão, ela fez um por um. Meu Deus. E aí ela foi e tal... E nesse dia que teve essa aula, né, que a gente se expôs ali para perguntar se ela já tinha ouvido a voz de Deus, ela ouviu a voz de Deus e Deus disse assim para ela, bom trabalho, garota. E aí ela veio com o olho cheio de lágrimas e disse assim, pai, mãe, ele falou comigo. E ele disse assim, bom trabalho, garota. Olha só que legal. Que legal, né? Essa experiência, né? Sim. E é sobre isso, né? A gente tem a nossa experiência. Mas é o quê? Com leitura da palavra e oração, né? Então a gente tem que se expor. Tem que se expor e tem que perseverar. Exato. Perseverar, né? É um progresso. Exatamente. Tem que perseverar. É um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. É o que eu falo, nós somos os semeadores, né, Rafa? E quem faz essa semente germinar é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós não vamos ver essa semente germinar, mas não é por isso que a gente vai parar de semear. Sim. Então, quando a gente entende isso, que não é a gente que faz ela semear, aí tudo faz sentido, né? Nós somos chamados para semear, não para fazer ela germinar. E quando eu tiver esse entendimento,
a próxima geração, independente se são filhos, se são sobrinhos, se são as crianças em geral, todos nós podemos fazer parte desse processo. Quando nós entendermos isso, a nossa geração futura, os nossos filhos, os nossos amigos, eles vão ser, o nosso teto vai ser o chão deles. Porque isso precisa acontecer para que se cumpra mais uma promessa, para que a volta de Jesus aconteça. Então, quando essa palavra ela for levada de geração em geração e o mundo inteiro ficar sabendo, a gente faz parte desse processo. Por isso esse reino instalado, porque é uma das promessas para que a volta de Jesus aconteça. E quando eu entendo isso, aplico isso na minha casa, aplico isso na próxima geração, o nosso teto vai ser o chão deles. E eles vão conseguir ter muito mais entendimento do que a gente, vão conseguir se aprofundar muito mais. E expandir mais isso. Isso. Tremendo. Obrigada, viu? Imagina, de nada. Muito obrigada por ter despendido do teu tempo para vir aqui nos servir. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe, Rafa, você, a Gi, as crianças, a tua família, e leve vocês, assim, muito além. Amém. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!